Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nesse momento, ó Deus, a Tua palavra será ministrada, Pai. E a Tua palavra é a verdade que precisamos, ó Deus. Jesus Cristo, quando orava aos seus discípulos, Ele diz: Pai, santifica-os na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Nesse momento, ó Deus, nós queremos ser santificados pela correção da Tua palavra, pelo amor transmitido pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, pela justiça que vem através da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fala à igreja do Pai, usa a minha vida, que não seja eu a falar, não seja as minhas coisas, as minhas necessidades, mas seja a Tua palavra, Senhor, a ser ministrada e fazer o efeito necessário em nossas vidas nesta manhã. Nós queremos, ó Deus, e desejamos uma palavra rema, uma palavra revelada do Teu trono para nossas vidas, Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Deus, abra o nosso coração, abra a nossa mente, abre todo o nosso entendimento, para que a Tua palavra venha gerar frutos, não somente para o dia de hoje, mas para a eternidade, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos. Pode se sentar. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Aleluias. Glória a Deus. Eu, meditando, na verdade, o Senhor, Ele é tão bom que todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, todas as vezes, ou no nosso devocional, né, todos os dias, Deus sempre vai dando uma direção. Creio que não somente para pastores, para nós todos. Deus sempre tem uma passagem em que Ele fala conosco mais forte do que as outras. E talvez aquela outra que não falou tão forte, na semana seguinte Ele vem e fala forte em cima daquela palavra. Porque Deus é um Deus de correção, um Deus de amor, e Ele fala que Ele corrige aquele que ama e açoita aquele que recebe por filho. Mas Ele ama. Por mais que a correção seja dura, por mais que ela venha, como nós costumamos dizer, pesada, mas ela não é pesada, ela é de amor. E muitas vezes nós precisamos de uma palavra de correção, muitas das vezes nós precisamos de uma palavra de amor, de afeto, de carinho, de consolo. E tem dias que nós precisamos de um abraço de Jesus. E ela vem, e esse abraço muitas vezes vem através da palavra. Amém? E eu estava meditando na palavra e Deus me deu essa palavra já há alguns dias, eu venho meditando nela. E hoje eu perguntei para o Senhor, que título eu daria para essa palavra? Senhor, qual o título que o Senhor daria para essa palavra? E o Senhor me falou: a minha graça te basta. A graça do Senhor basta, é o suficiente. E eu quero um pouco antes da gente começar a abrir a Bíblia, propriamente, abrir a palavra, falando da palavra, trazer à nossa memória um pouco, creio que muitos de nós conhecemos toda a história, todo o conto da palavra de Deus, os profetas, os discípulos, os ministros do Senhor. Mas eu quero falar um pouquinho e trazer à nossa memória o povo do Egito, a libertação daquele povo do Egito, para que a gente possa entrar propriamente na direção que Deus deu da palavra. Nós entendemos que quando aquele povo estava ali preso, cativo, há 400 anos ou mais de 400 anos, preso como escravos, o Egito, governado por Faraó, prendia, escravizava o povo de Deus. Por muitos anos eles foram escravos, por muitos anos eles foram humilhados, por muitos anos eles comeram aquilo que era colocado para eles comerem. Talvez batata com cebola, como é relatado, né? Então eles não tinham o bom e do melhor, eles não tinham uma boa alimentação, eles não tinham boas vestes, escravos. Eram maltratados, chicoteados, mortos. O serviço deles, serviço pesado, não era um serviço leve. A gente entende e sabe que construir aqueles prédios, aqueles palácios não era uma coisa fácil, já não é fácil hoje, quanto mais na época, né? Então era um povo escravizado e sofrido. E Deus promete àquele povo a libertação, ergue um homem chamado Moisés, um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus, que chegou a errar por temor a Deus. Mas Deus ergue esse homem, prepara esse homem e envia esse homem para libertar, confrontar Faraó. A gente conhece a história e sabe que Deus lançou as pragas para que o coração de Faraó se amolecesse, não se amoleceu. Deus até endureceu o coração de Faraó para que aquele povo entendesse
de que eles estavam saindo com mãos fortes, mãos de Deus. A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Não deixa esse povo ir por enquanto. Segura esse povo, porque quando eles forem, eu quero que eles reconheçam que fui eu que libertei eles. Essa era a proposta de Deus para a libertação daquele povo. Não seria uma libertação simples, falar, olha, pegue suas coisas e vamos embora. Porque talvez eles nem valorizassem, mas Deus queria mostrar que o poder de Deus e mostrar para aquele povo, sou eu que estou libertando vocês, sou eu que estou com vocês. E através da vida de Moisés. E Deus liberta aquele povo e conduz aquele povo ao deserto, com promessas de uma nova terra, uma terra que emanava leite e mel. E Deus prometeu e Deus cumpriria. Assim como Ele prometeu que libertaria, assim como libertou, Ele falou, olha, eu tenho uma terra preparada para vocês que emana leite e mel. E vocês só têm que caminhar até ela. E eu vou conduzir vocês até lá. E nessa caminhada, vocês vão ter dificuldades. Vocês vão confrontar exércitos, vocês vão confrontar um mar, uma barreira muito grande que seria o Mar Vermelho. Mas Deus abriu o Mar Vermelho para eles. Vocês vão enfrentar o frio do deserto à noite, mas eu vou colocar uma coluna de fogo, vocês vão ficar aquecidos. Vocês vão enfrentar o sol do dia, com mais de 50 graus, mas eu tenho uma nuvem que vai caminhar com vocês, e vocês não vão sentir o calor. Eu vou estar com vocês. Vocês vão sentir fome, e eu vou mandar o maná. Vocês vão sentir fome, eu vou mandar o maná, vocês não vão passar fome. Vocês vão ter alimento. Vocês vão sentir falta da minha presença, vocês querem a minha presença, eu vou fazer um tabernáculo. Eu vou habitar com vocês. Eu vou estar junto de vocês. A arca da aliança vai estar ali, a minha presença vai estar com vocês. Olha a bondade de Deus para um povo que estava escravo. Eles não entendiam muito bem, talvez nem entendiam o que era liberdade. Mas Deus estava mostrando que a condução deles era a promessa, a terra prometida. Não era estar no deserto, não era comer o maná, não era tirar a água da rocha, que era um milagre. Não era só isso. Deus tinha uma promessa de coisas melhores, coisas grandes para eles. E nós sabemos que no meio de todo esse processo de caminhada, esse povo começou o quê? A murmurar. Ainda bem, irmão, que hoje, porque se nós fizermos um paralelo hoje, uma analogia, nós temos Faraó como Satanás, que era o príncipe do Egito, mandava e desmandava, fazia aquele povo sofrer. E nós temos o Egito como mundo. Essa é uma analogia, que é bíblica, isso é bíblico. Isso tudo representa nos dias de hoje o mundo e Satanás. E nós, quando nós se achegamos a Jesus, quando a gente vem para Jesus, a gente vem da onde? Das coisas mundanas, a gente vem do mundo, do Egito. Nós tínhamos um faraó que nos governava, nós tínhamos um faraó que nos escravizava, nós tínhamos um faraó que obrigava a nós fazermos coisas que não queríamos. Hoje entendemos isso. Mas ainda bem que hoje nós não somos como aquele povo, né, irmão? Nós não murmuramos, nós não reclamamos, nós aceitamos tudo que vem de Deus e declaramos a Ele, a Tua graça me basta, Senhor. É assim. Eu já escutei pessoas falando assim, esse povo era ingrato. Realmente. Se você for analisar friamente, é um povo ingrato. Esse povo murmurava de tudo. Esse povo não estava contente com nada. Nada era o suficiente para esse povo. Sabendo que existia uma promessa grande em cima disso. Ainda bem que nós não somos assim. Não escutei nenhum amém. Irmãos, esse povo, ele era semelhante a nós. Totalmente semelhante, parecidíssimo com nós, até no ponto de ser filhos de Deus. Ali estava o povo de Deus, estava o povo de Israel. Aqueles que criam, aqueles que acreditavam, aqueles que conheciam, não ao contrário do povo do Egito, que adorava outros deuses, não conheciam o Deus de Israel. E nós conhecemos o Deus de Israel. E será que temos declarado isso ao Senhor diante das dificuldades que talvez sejam até mínimas diante do que esse povo estava passando? A Tua graça me basta, Senhor. A Tua graça me basta. Se o Senhor estiver comigo, está tudo certo. Se o Senhor estiver no controle, está tudo certo. O Senhor está no controle de tudo, sim. Mas Ele espera que você tenha uma ação, uma reação favorável ao reino.
não desfavorável como esse povo que nós temos como exemplo. E nós sabemos que esse povo caminharam quantos anos no deserto? 40 anos. 40 anos em círculo no deserto. A roupa não se consumiu, o calçado não se consumiu, não faltou alimento, não faltou água. Pediram carne, Deus deu, pediram tudo. O que eles pediam, Deus fazia. Só que existe um detalhe, uma analogia, que eu espero em nome de Jesus que isso não caminhe conosco, que isso não faça parte das nossas vidas. Eles não entraram na terra prometida. Eles não alcançaram a promessa. Eles morreram no deserto. Moisés, em todo o seu percurso de deserto com esse povo, ele nunca falou do amor de Deus para aquele povo. Falou: olha, vocês estão aqui porque Deus ama. Vocês estão aqui por o amor de Deus, porque Jesus ama vocês, ou porque Deus ama. Mas quando chegou ali em Deuteronômio, quando ele está praticamente se despedindo daquele povo, ele sabia que ele não ia entrar na terra prometida, ele ia subir o monte. Ele chama o povo e fala assim: ó, vossos pais morreram no deserto. Aquela nova geração, a nova geração depois de 40 anos que já nasceu, os vossos pais morreram todos no deserto, não alcançaram a terra prometida. Agora eu declaro a vocês que vocês vão entrar, que vocês vão fazer parte dessa geração que vão entrar. Da antiga geração, só Josué e Calebe. Vocês vão entrar, mas saibam que tudo isso foi por amor. Vocês vão entrar por amor, não por mérito, não porque vocês merecem, é por amor. Por isso, a graça nos basta. Por quê? Porque se nós entrarmos hoje, por quê? Porque temos uma luta pela frente ainda, meu irmão. Nós temos que continuar lutando. O reino de Deus é conquistado por esforço. É por amor, irmão, é porque Ele te ama. Nós não temos direito nenhum, nós não temos mérito nenhum. Nós precisamos entender que se estamos passando por um período difícil da vida, é assim, isso é a vida, meu irmão. Hoje mesmo, conversando com a minha filha, a minha netinha está, depois nós vamos, espero que a minha esposa, alguém me lembre, que não está aqui anotado. Ela falou: ore pela Júlia, porque a Júlia, meus netos, têm passado por muitas dificuldades de doença mesmo, lá em Borba. E ontem ela não amanheceu boa, já não quis comer, já estava desanimada. E para a honra e glória de Jesus, tem uma equipe poderosa, tem uma equipe de poder. Eles oraram ontem e hoje ela já está comendo, já voltou, já está animadinha. E ela falou assim: pai, a Júlia voltou a ficar daquele jeito. Meu filho, eu falei: o Senhor está no controle de tudo. Ele sabe, ele está vendo mais a Júlia do que nós. Ele conhece a Júlia mais do que eu, do que você. Está no controle dele. E a promessa dele é que ela não vai perecer. Existe uma promessa na vida dos teus filhos, eu falei. Você não foi à toa para Borba. Você não foi aí por acaso. Não é somente por causa sua e do Rafael, do meu genro. É por causa dessas crianças. Deus tem promessa na vida deles aí. Então, o diabo está furioso, ele vai se levantar. Mas todas as vezes que se levantar, o nome do Senhor vai ser glorificado. A sua vida está na mão de Deus, meu irmão. Não importa o que você tem passado, não importa o deserto que você está caminhando, o Senhor vai ser glorificado através da sua vida, meu irmão. Basta ser fiel, basta crer que a graça dele é o suficiente para você. Amém? Glória a Deus. Agora sim, abra a tua Bíblia comigo, no livro de Números. Números capítulo 11. Por que nós falamos um pouco, relatamos um pouco a saída do Egito? Porque nós vamos dar continuidade aqui agora a essa passagem, a saída do Egito. Mas tem algo que o Espírito Santo, em vários detalhes nessa passagem, o Espírito Santo me chamou a atenção. E eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar ao teu coração através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Então, Números capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1, nós vamos ler um texto, vamos dar uma lida, ler um bom pedaço dessa passagem, desse capítulo. Amém? E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles.
E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como a semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e colhia, e em moinho o moía, ou num grau o pisava, em panela o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia da noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual a sua porta e a sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Nós vamos dar uma continuidade, mas até aqui. Deus continuava trazendo providência a esse povo, o maná, como foi dito aqui. Esse maná, pelo que vimos aqui, era como se fosse uma farinhazinha fininha. Eles preparavam, faziam bolos, e ele tinha o sabor como de azeite fresco. Deus não daria algo para esse povo comer que tivesse um gosto amargo, a não ser que fosse necessário, ou que fosse um gosto, vamos assim dizer, de comida azeda, ou qualquer coisa que não rejeitasse, o nosso estômago rejeitasse. Então Deus tinha algo fresco, algo bom para esse povo. Eles comiam coisa boa. Mas vocês perceberam que no versículo 6 o povo fala: mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Não parece uma rejeição? Parece que não temos mais nada, só tem esse maná? Não tem mais nada para a gente comer? Mas existe um segredo muito grande nesse princípio do capítulo 11, irmão. Fala que o povo se queixando, isso não fez bem. Deus não viu com bons olhos a queixa do povo. Fala que se acendeu um fogo e consumiu os que estavam ao fundo do arraial. Moisés intercede por esse povo e fala: olha, o povo fala: olha, Moisés, nos ajude. Estamos perecendo, estamos sendo consumidos por esse fogo. Moisés intercede, ora, e Deus cessa o fogo. E no versículo 2, fala: então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. No 3, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, enquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Versículo 4, e o vulgo aqui. Como é que está na tua Bíblia? Tem alguma tradução diferente do vulgo? Como? Bando. Mais alguma diferente? Vulgo ou bando? Hã? População. Estranho. Por que eu estou fazendo isso? Para que a gente possa entender, meu irmão. Aqui estava o povo de Deus murmurando, reclamando. Deus vem com a sua ira, começa a consumir os reclamões, os murmuradores. Moisés intercede e fala: Senhor, para, tenha misericórdia desse povo. O povo se arrepende, vem até Moisés: Moisés, pede para cessar. Paramos. Nós aceitamos a correção de Deus, já entendemos. E no meio do povo tinha um estranho, um povo estrangeiro, aqui também pode ser traduzido por estrangeiro, estranho no meio do povo. O que esse estrangeiro, o que esse estranho no meio do povo falou? E o vulgo, ou estranho, ou estrangeiro que estava no meio deles, veio a ter grande desejo. Do quê? Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, a reclamar, a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? De novo. Deus acabara de lançar um fogo consumindo os murmuradores, os que estavam reclamando. Aí Deus vem através de Moisés, ora, traz o livramento. E esse povo, na mesma caminhada, na mesma pegada, como diz os jovens, ouvem um povo estranho, ouve uma voz estranha no meio do povo e fala: nós estamos com desejo, nós queremos carne também. E o povo volta a murmurar e volta a reclamar: Moisés, nós queremos carne. Isso nem parece que a gente vive isso hoje em dia, né, irmão? Nem parece que é com a gente que Deus está falando. Não, Deus não está falando conosco.
Imagina se eu vou dar voz a um povo estranho. Irmão, quantas vezes nós, porque nós temos sonhos, nós temos projetos, temos ou não temos? Amém, isso é normal. Nós temos que um futuro melhor, nós estudamos, talvez até montamos comércios, enfim, temos todos o direito de crescer. Deus se alegra com a prosperidade dos seus filhos. E quantas vezes nós colocamos diante de Deus proposta de negócio, proposta de família, de casamento, enfim, colocamos na presença de Deus. Será que nós nunca ouvimos, talvez, a palavra de um estranho, ou de alguém que não conhece a Deus, como diz, de um ímpio, chegar e falar: onde você vai montar teu comércio? Estou dando um exemplo só, tá? Onde você vai montar teu comércio? Eu vou montar naquela rua. Aonde? Naquele ponto, aquele lá, aquele assim. Vai perder seu tempo. Por quê? Muitos já abriram lá e faliram. Aí você fala assim: poxa, mas Deus me deu a direção. Deus me deu a direção. Ele falou que eu poderia, eu orei a Deus. E Deus confirmou no meu coração que eu poderia montar esse estabelecimento, eu poderia montar esse ponto, eu poderia, sei lá, estabelecer isso dentro da minha casa ou no meu negócio. Mas aí entra um estranho no meio e fala, eu falo estranho, mas não desqualificando, aquele que não conhece a Deus, o ímpio, que muitas vezes pode ser usado pelo maligno, sim. Não vai dar certo. Qual vai prevalecer? Vai ser a vontade de Deus e a fé? Ou vai ser a voz daquele vulgo ou daquele estranho? Para nossa vergonha, irmão, muitas vezes prevalece o que o vulgo ou o que o estranho fala. Em Salmos fala assim, Salmos capítulo 1 fala que nós não devemos nos assentar no meio dos escarnecedores. Nós não temos que dar ouvido ao ímpio, aquele que não conhece a Deus. No ouvido no sentido, não é no ouvido de não dar conversa, não é isso. Se nós temos a resposta de Deus, o que vale a resposta do homem? Aqui, esse povo já tinha tido a resposta de Deus, esse povo já tinha tido o livramento de Deus. Mas a primeira voz que ouviram de um estranho no meio do povo, não vai dar certo, ou queremos carne. Eu até vejo, sabe, até imagino, aquele povo feliz do livramento e tal, aquele estranho chegar a falar, eu estou com que vontade de comer eu vou dizer nos dias de hoje, tá, irmão? Contrafilé assadinho, bem mal passado, bem passado. Que vontade que eu estou. Ele ativou o quê? Ele foi ativar o pecado daquele povo. Ele foi trazer à memória o que eles já tinham errado lá atrás. Ele trouxe o erro à tona. E a gente sabe que Deus, quando fala no final do versículo, no versículo 10 fala assim: então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Mais uma vez Moisés está ali intercedendo por aquele povo. A ira do Senhor se acende porque aquele povo parece que nem tinham ouvido ou visto o que Deus fez. E acabaram dando ouvido a um ímpio. Alguém que poderia facilmente ser usado pelo maligno para distorcer a palavra de Deus, para desviar os caminhos de Deus. Mas eles não deram ouvido. É por isso que Isaías fala que muitos verão, mas não vão estar vendo com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais eles não vão estar vendo nada. Ouvirão com os vidros naturais, mas com os vidros espirituais vão estar tapados. Por quê? Porque hoje, meu irmão, eu e você, nós temos o Espírito Santo de Deus. É Ele que tem que falar, é Ele que nós temos que ouvir. Se nós não tivermos a sensibilidade, o contato com Deus através da sua palavra, de ter essa intimidade profunda, de ouvir quando você fala assim: Senhor, o Senhor está vendo aquele comércio, Deus, ali aquele ponto de comércio? Estou dando o exemplo do ponto de comércio, que é uma coisa mais fácil da gente entender, tá, irmão? Pode ser outras coisas. O Senhor está vendo aquele ponto de comércio, Senhor? Eu tenho sentido no meu coração de abrir algo ali, Senhor. Mas eu sei que muitas vezes não deu certo, muitos não deram certo. Mas a sua palavra diz que o Senhor abre rios em meio ao deserto, que o Senhor faz brotar a planta em terra seca. Então, Senhor, crendo na tua palavra, confirma para mim, porque se o Senhor confirmar, eu vou abrir esse negócio. Aí você ora, você jejua, Deus usa homens e mulheres de Deus para falar: irmão, vai na tua fé, vai na tua fé, vai na tua fé, Gideão, né? Vai, parte para a guerra.
Você está no deserto? Mas se Deus estiver lá, vai brotar. É no deserto, mas se Deus estiver, vai sair água do meio da areia, do deserto, porque Deus vai estar lá. O povo vai se chegar, não porque a sua mercadoria é melhor, porque Jesus vai estar lá. Irmãos, quando João Batista estava no deserto batizando, a igreja de João Batista era no deserto, amém? Porque fala assim que João Batista ele pregava onde? No deserto. Mas só que e os saduceus, e os fariseus, e os soldados, e as autoridades, e os ribeirinhos, e o povo de Jerusalém, e de Samaria, todos os povos iam até João Batista para ser batizado. Por quê? Porque João Batista era bonzinho? Não, de jeito nenhum. João Batista, ele descia a cinta, raça de víboras. Vocês são raça de víboras, vocês são cobra. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Aí o soldado chegava e falava: João, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Se contente com o seu salário, pare de roubar. É isso que ele estava dizendo, pare de roubar, pare de defraudar. Então a pregação de João Batista em meio ao deserto era vara. E o povo ia. Por que o povo ia? Gostava de apanhar? Não, porque Jesus estava lá. Jesus foi ser batizado por João Batista. Jesus estava lá no deserto. A presença de Jesus atrai. Não é, no caso do comércio, vamos assim dizer, não é a mercadoria só, não é o bom atendimento. A diferença que vai fazer é a presença de Jesus. Se tudo que você fizer e Jesus estiver junto com você, eu lembro que tem um louvor antigo, um hino, na verdade, fala assim: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Se nós entendemos isso, que Jesus estando no barco, pode vir a tempestade que for, e nós vamos estar bem, nós vamos entender que a tua graça me basta. A tua graça me basta. E quando você estabelece aquele pensamento, não, aquela posição positiva de que Jesus está comigo, eu vou abrir esse negócio. Você acha que o teu inimigo não está de olho em você? Você acha que o inimigo da tua alma não está de olho naquilo que você está fazendo? Você acha que ele não está de olho nos teus projetos? Aí, um vulgo, um estrangeiro, um ímpio que não conhece a Deus, chega e fala para você: não perca seu tempo. Não perca seu tempo, porque já é o quinto, o sexto, o décimo que tenta e não dá certo. Qual tem que ser a nossa atitude diante de um estrangeiro como esse que estava no meio do povo de Deus ali fermentando, trazendo o pecado daquele povo à tona, trazendo o erro deles à tona para que eles errassem novamente? Qual é a nossa posição? É lógico que você tem que orar pelaquela vida, mas diante de Deus: Senhor, eu creio naquilo que o Senhor determinou. A tua graça me basta, a tua palavra me basta. O meu compromisso com o Senhor é o que é o importante, e a sua presença neste lugar é que vai fazer a diferença. Senhor, o meu lar está destruído, eu não vejo solução, mas a tua graça me basta, a tua presença dentro do meu lar vai fazer a diferença. Senhor, o meu filho, o meu irmão, o meu parente, ele está perdido na droga, mas a tua graça me basta, porque se a tua presença estiver comigo, tudo vai ser transformado. Obediência, crer. Nós temos que parar, entender e parar de dar ouvido, porque se a Bíblia fala que que tem um ímpio, que nós não devemos, como diz em Salmos, nós não devemos se assentar na roda dos escarnecedores, nós temos que passar, isso é inevitável. É inevitável que nós temos que caminhar nesse mundo, ouvir muita coisa, mas nós temos também que rejeitar muita coisa. Nem tudo vem do alto. Tem uma frase que eu costumo dizer assim, que fala assim: nem tudo que brilha. Quem conhece essa frase? Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Mas como é que nós descobrimos quando é ouro? O ouro, para ser descoberto, para ser tratado, para ser ouro, para ser refinado, ele passa por um processo de temperatura, de prova. Então nós só vamos descobrir que é ouro quando nós demos ouvido ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao dono do ouro e da prata. Aí nós vamos entender, é o Senhor que está nesse negócio. E aí você pode ter certeza que diante de Deus e diante dos homens você vai ser honrado. Nós seremos honrados. Amém? Então, vou ler mais uma vez o versículo 10 para a gente continuar. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias e cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Mais uma vez Moisés
intercede por esse povo. Sabe que eu vejo que Moisés, na condução desse povo, por mais que ele também falou, Deus, né, nós vamos ver na continuação, eu não aguento esse povo, eu já estou cansado desse povo, mas Moisés amava esse povo. Moisés conduzia esse povo em amor. Porque se não tivesse amor, irmão, para pensar. Para pensar. Se coloca no lugar de Moisés, naturalmente dizendo, sem amor de Deus, sem uma missão, um povo. A Bíblia fala que mais de 6.000 homens estavam com Moisés. Fora as crianças e mulheres. Imagine que multidão. E essa multidão toda reclamando, falando na orelha de Moisés. E aí, Moisés, você nos tirou do Egito para matar de fome aqui no deserto? Cadê Moisés? Cadê água? Cadê comida? Cadê isso? Cadê aquilo? Será que suportaríamos? Então Moisés, ele se sentiu fraco por um tempo. Por várias vezes na caminhada, conduzindo esse povo, ele se sentiu fraco também. No versículo 11, ele fala, a palavra de Deus fala que, disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Preste atenção. E disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? Olha bem como Moisés amava esse povo. Foi para Moisés que Deus falou? Foi contra Moisés que Deus tirou? Não, Moisés tomou as dores desse povo. Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achaste graça aos meus olhos? Porque você está aborrecido comigo, Moisés falou. Deus, por que você está aborrecido comigo? Deus poderia responder a Moisés, Moisés, não é com você não, é com esse povo. Moisés, esse povo que te dá trabalho, que eu estou furioso com eles. A minha ira é contra eles. Mas Moisés tomava para si a luta daquele povo. No 12, concebi eu porventura todo este povo? Gerei-o eu para que me dissestes que levaste no colo? Como um aio leva a que cria? A terra que juraste aos seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram dizendo, dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixes ver o meu mal. A reclamação, a murmuração desse povo foi tão pesada para Moisés, como um líder, como um condutor, que a gente vê aqui que ele fala assim, olha, não fui eu que gerei esse povo. Não foi, ele não é meu. Quem gerou, ele não fala com essas palavras. Quem gerou esse povo foi o Senhor, é seu. Eu não vou carregar eles no colo como carrega um bebê, porque eles estão rebeldes. Eles não estão aceitando caminhar. Eles não estão aceitando nem as suas ordenanças. Eles não querem caminhar de acordo com aquilo que o Senhor tem falado. Então, eu não vou pegar esse povo no colo e vou carregar como um bebê, ele fala. E também nem como um aio. Todos sabem que é aio? Uma vez eu já falei algumas vezes. Vou falar nova. Aio era uma escrava, no caso da época, preparada. O seu senhor pegava essa escrava, ensinava ela a ler, escrever. Ela conhecia todo o sistema da casa, todo o ensinamento que eles davam para ela da casa, como tinha que ser feito, como criar os filhos. Então ela era chamada de aio. Por quê? Porque ela criava os filhos do seu senhor. Ensinava a ler, conduzia aquelas crianças. Por isso que ele fala, não vou conduzir como um bebê no colo, como um aio. Quer dizer, eu vou ser o que se carrega no colinho, que ensina, que vai conduzindo no colinho, falando, ensinando. Não, eu não sou o aio. Então, a Bíblia fala lá, aqui fala assim que a lei veio como um aio, para ensinar, veio como um condutor. Então, aio seria condutor, que ensina. Eu sozinho não posso, no versículo 14, eu sozinho não posso levar todo esse povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fizeste comigo, se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, você tem achado graça aos teus olhos e não me deixes ver o meu mal. Eu não quero perecer. Olha, tira a minha vida. Se é para mim ver esse povo perecer, se eu tiver que conduzir esse povo no colo, esse povo que murmura, esse povo que reclama, esse povo que não está contente com nada, esse povo que nem reconhece o que o Senhor tem feito por eles, então eu peço que o Senhor me mate. Tira a minha vida, porque eu não quero ver meu mal. Sabe o que Moisés está dizendo? Senhor, eu estou tão irado, eu estou tão revoltado, que eu estou com medo até de ser condenado pelo Senhor. Eu vou ver o meu mal. Eu tenho medo da sua justiça sobre mim, porque os meus pensamentos, o que eu penso agora e o meu desejo é abandonar esse povo, deixar esse povo de lado, porque eu não aguento mais conduzir esse povo.
Irmãos, para meditar e pensar. Um povo de Deus. Um povo que estava ali preparado por Deus, com uma promessa de Deus. Um condutor que Deus, o que conduzia Moisés, um homem de Deus preparado por Deus para conduzir aquele povo até a cidade, até a terra prometida. Mas na caminhada, esse povo só via dificuldade. É o que eu digo, ainda bem que nós, na nossa caminhada, não chegamos diante de Deus dessa forma. Aleluia. Glória a Deus que nenhum de nós aqui faz isso. Ainda bem que a gente se contenta com tudo que tem. Amém? Ainda bem que aquele dia da dificuldade, o dia da luta, onde está lá o arrozinho com ovo, mal passado, de preferência, né, para molhar bem o arroz, né, porque senão fica muito seco. A gente ajoelha e fala, glória a Deus, Senhor, meu arrozinho com ovo. Ou será que também a gente fala assim, poxa Deus, no lugar desse ovo não poderia ser um contrafilé? Bem suculento, né? A gente não faz isso, faz? Não, não faz. A gente não murmura, a gente não reclama, tudo está bom, tudo é um banquete. Amém? Saiu uns 2 amém, mas saiu, glória a Deus. Glória a Deus. Não foi o meu, eu só falei amém para vocês repetirem, viu? Não foi o meu. Foi 2 aí que falou amém, glória a Deus. Amém. Descobre quem é aí, vamos se espelhar nele, irmão, em nome de Jesus. Precisamos de bons exemplos. Mas a gente sabe que não é assim, irmão. Nós nunca estamos contentes com nada. Sabe o que eu falo? Porque às vezes quando estamos andando de a pé, um exemplo, estamos de a pé. É bom, não é bom caminhar, não é? Faz bem para a saúde. Mas de repente você fala assim, puxa vida, a caminhada daqui até a igreja é longe. E é verdade, às vezes é cansativo, o sol, é verdade. Ah, se eu tivesse uma bicicleta. Aí parece a magrelinha que fala, né, o camelinho, sem paralama, pneuzinho careca, mas está andando. Você fala, glória a Deus, já cheguei até mais rápido na igreja. Aleluia, já tem uma bicicletinha. Aí começa a passar o irmão com uma bicicleta mais rápido que ele, novinha, e fala, uau, boa a bicicleta do irmão, né? Nossa Deus, mas a minha, hein? Já não está legal. Se eu estiver errado, vocês podem falar, tá, meu irmão? Fala, pastor, está errado isso aí, hein? Tem liberdade. Aí Deus fala, bem, como fez com o povo do deserto, tá bom, meu irmão, então pega uma bicicleta de marcha nova, boa, mais rápida. Ô, glória. E aí passa junto, passa pelo irmão que estava e fala, ó, a minha está mais rápida que a do irmão agora. Aí passa o irmão de moto. Poxa, uma moto não precisa nem pedalar, hein? Não precisa ser nova não, né? A gente fala assim, não precisa ser nova não. Meia boca. Tanto com o documento em ordem, a gente tá bom, já não pedalo mais. Pega a moto. A primeira quebrada da moto, fala, Deus, olha a moto que o Senhor me deu. Quebrou. Olha do meu irmão lá, novinha. Eu não poderia ter uma daquela? E Deus, como fez com esse povo, que é tão bom, muitas vezes acontece isso. Às vezes não, né? Às vezes Deus dá uma lição na gente, né? Pega a moto nova. Aí chega no final do ano, vai pagar o IPVA, fala, tem que pagar IPVA essa moto? Ah, se eu soubesse, eu ficava com aquela outra então, né? O povo, lá no deserto, lá no Egito, os alhos, a cebola, era muito melhor. Será que nós somos assim, irmão? Aí você tem um carro, eu tenho um carrinho, eu tenho 2 carros que eu não pago IPVA, que é de trabalho, né? É uma benção. Eu não pago aquela taxa de IPVA, porque já pelo governo não paga mais, 20 anos. Mas eu tenho um que paga. E chega no final do ano, aí eu vou falar assim, Deus, esse carro aqui já não está servindo para mim não, porque paga IPVA. Meu irmão, aquilo lá é presente de Deus, meu irmão. Se Deus deu, Deus supre. Se Deus deu, Deus vai suprir. Agora, tem muita coisa que nós adquirimos, como esse povo quis, contra a vontade de Deus. Será que, no caso da história da bicicleta, não era um tempo de eu ficar andando com a minha magrelinha, com o meu camelinho, por um bom tempo, até Deus preparar meu coração para que eu tenha algo melhor? Porque quando se eu tiver que ter, ou tiver algo melhor, eu vou glorificar o Senhor da mesma forma que eu glorifiquei pela bicicletinha. Eu vou glorificar o Senhor por um carro zero, da mesma forma que eu glorifiquei quando eu estava com a minha bicicletinha. Porque eu estou preparado para o pouco, mas para o muito também. Você não precisa abrir, mas em Mateus capítulo 25 fala assim, 25, acho que 13, se não me falha a memória. Fala assim, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. A tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta, Senhor.
Eu sei, o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu sei ter muito, eu aprendi, ele fala, eu aprendi a ter muito, eu aprendi a ter pouco, eu aprendi a estar bem, eu aprendi a estar mal, eu aprendi a sentir frio, eu aprendi a sentir calor, eu aprendi a passar fome, eu aprendi a ter substância, a ter bastante coisa. Ele glorificava a Deus em todos os momentos da vida dele. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão, que é a palavra de Deus. Enquanto nós não aprendemos que a graça do Senhor é o que basta, o favor de Deus na nossa vida é o que basta, Deus vai estar trabalhando na nossa vida como trabalhou nesse povo no deserto. A ira do Senhor, porque como é que, nós acabamos de falar, como é que Deus vê essas princesas dançando? Meu Deus, irmãos, eu vejo que deve ter uma festa no céu, quando essas princesinhas estão dançando. É uma festa no céu. E como Deus vê quando nós estamos murmurando? Deus tem suprido, tem dado o arroz com ovo, vamos assim dizer, não que seja ruim, tá, meu irmão? Isso é bênção. Mas eu sei que muitas vezes nós reclamamos. Eu dou exemplo que eu conheço, talvez, dos meus filhos, de alguns jovens que eu vejo e falar, olha, eu não como isso com aquilo, misturado. Eu não vou nem falar o que é, né? Porque senão vai ficar muito evidente. Eu não como isso com aquilo, não, isso eu não misturo com isso. Não, isso aqui eu não como, por quê? Porque isso aqui é nojento. Isso é nojento. Vou dar um exemplo, irmão, vou ter que falar de alguma coisa. Eu gosto de pé de galinha, cozidinho. Talvez alguém não goste, não tem problema, viu, meu irmão? Não gostar não tem problema. O que não pode é rejeitar com veemência, falando, eu tenho nojo disso. Sabe por que não pode ser assim, meu irmão? Porque eu tenho experiências na África, eu tive experiências na África, com aquele povo, com aquela nação que eu amo, de ir lá e comprar um pé de galinha, é o que ele pode comprar, um pé de galinha. Ele coloca na panela, põe o tempero, faz aquele molho, joga bastante água ali, óleo e tal, e ele dá aquele gosto, aquele pé de galinha vai dar aquele gosto naquele molho. Aí ele pega a shima, que a irmã, a Biba sabe o que é shima, ou quem esteve na África sabe o que é shima. Ele pega aquele molhinho e joga em cima da shima, que é tipo um fubá, tipo uma polenta branca. E aí ele come, saboreando e falando, obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Hoje eu tenho que comer. É um pezinho de galinha que deu gosto, mas tem gosto. Eu estou dizendo para você, a gente não, tem coisas que eu também não gosto. Eu não gosto de jiló. A única coisa que eu acho que eu não gosto é jiló. Acho muito amargo, né? Mas eu não rejeito aquilo com veemência e falar, isso é nojento, isso não presta. Não, meu irmão, tem gente que ama jiló. É providência de Deus. E eu tenho certeza que se eu tiver um dia passando fome, em meio a um deserto, em meio a uma mata, e aparecer um pé de jiló, eu vou comer o jiló. Tenho certeza absoluta que eu vou comer esse jiló, mesmo sendo amargo. Então o que é? Dar graças a Deus, glorificar o nome do Senhor pelo aquilo que você tem. Aquilo que Deus já colocou em suas mãos. Glorificar o nome do Senhor pelo aquele alimento que você tem, que talvez hoje não seja até o que você queira. Talvez não foi aquilo que você desejou para o dia de hoje, mas é aquilo que Deus providenciou para você hoje, aquilo que Deus te deu. Talvez hoje, domingão, é bom o quê? O que é hoje bom? Churrasco, churrasquinho, maionese, um arrozinho, uma saladinha, isso é bom. Mas se eu chegar em casa hoje e tiver meu arrozinho com ovo, ele é muito bom também. Ele é muito bom, porque é o que Deus me deu para esse dia. É o que Deus preparou para mim para esse dia. Então, a tua graça me basta, Senhor. O favor que o Senhor pagou naquela cruz, que o Senhor fez por mim naquela cruz, é o suficiente para me reconhecer que tudo que eu tenho vem do Senhor. Tudo que eu preciso vem do Senhor. Tudo que eu almejo tem que vir do Senhor. Tudo que eu for preparar, tudo que eu for fazer, vem do Senhor. Porque senão nós vamos estar andando como esse povo no deserto, irmão. Nada está bom, nada é suficiente. Olha como eles falaram do maná. Não temos nada a não ser este maná. Este maná. Tipo assim, estamos enjoados. Mas na sequência nós vamos ver que Deus vai fazer a mesma coisa com esse povo, que é carne. Vamos dar carne para eles, amém? No 16, e disse o Senhor a Moisés, junta-me 70 homens e anciões de Israel, de quem sabes que são anciões do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não os leve. Olha bem, Deus falou, Moisés, está pesado? Está difícil? Então vamos levantar um povo aí, mas que tem que ter um povo de bom testemunho, ele fala aqui, ó. Um povo que caminhe com você, varões com testemunho. Eu vou tirar o espírito, o que quer dizer o espírito? A mesma vontade, o mesmo ânimo que você tem, a mesma direção que você tem de conduzir esse povo, eles vão ter. Eles vão estar com você, eles vão conduzir esse povo.
Então, Deus aqui traz uma solução para Moisés. Moisés, fique tranquilo, eu vou estar com vocês, e vou preparar um povo para carregar esse povo também. No 18, e dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Olha bem, ai Deus, é só Deus mesmo, né? Será que nós faríamos isso? O povo reclamando, pedindo carne, será que nós faria? Tá bom, vai carne. A gente faz isso com os filhos. Ah, mas só tem essa carne, então você não vai comer nada. É ou não é? Ou come isso ou não come nada. Não, eu não queria, de novo, bife. Vai comer ovo. É assim que a gente faz, né? Deus falou, não, eles querem carne, Moisés. Vamos dar carne para esse povo. Só que tem um preço. E dirás a esse povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto chorastes ao ouvido do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Olha bem, quem vai dar carne para nós? Nós estamos bem lá no Egito. O que eles comiam no Egito, irmão? Vou ler de novo, vamos ler, quer ver? O que eles comiam no Egito? Lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, como se eles pagassem alguma coisa, né? E dos pepinos, e dos melões, e dos porros. Aqui está porro, mas é o alho poró, tá? E das cebolas e do alho. Olha o alimento que eles estão comparando. Aí fala assim, aqui, né? Quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelo nariz. Acho até graça isso, é até cômico, né? Vamos comer carne até saltar pelo nariz agora. Agora vocês querem carne? Então vamos comer. Até que vos enfasteis, ou fiquem aborrecidos, enjoados da carne. Vocês vão comer carne agora para enjoar, ele falou. Até vos enfarteis dela, porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Irmão, eu vou falar para vocês assim, eu já contei esse testemunho, mas é algo que está relacionado a isso aqui. O Egito, o mundo. Deus me tirou do mundo. Deus me tirou lá do Egito, do mundo. Beberrão, briguento, enfim, todas as más qualidades que tinha no mundo, eu acho que estava comigo. Eu só não era violento com a minha família, graças a Deus, nunca fui violento com a minha família, meus filhos, nada, graças a Deus. Mas tinha todas as más qualidades que vocês possam imaginar. Eu vim de lá assim. E aqui eles falam assim, olha, pois bem nos ia no Egito. O Egito era melhor, eles estão falando. Eu lembro que certa vez eu saí de casa muito atribulado de manhã para ir trabalhar. Eu tinha uma Kombi na época, eu sempre trabalhei com obra, né? Construção civil. Eu saí de casa atribulado, pensando no trabalho, a luta estava assim, a minha cabeça estava um parafuso. Eu entrei naquela Kombi e pensando no problema. Saí, quando chegou ali perto do posto Camomê, isso de manhã cedinho, tinha um rapaz com uma lata de cerveja na mão, o que eu sempre fiz foi beber, né? Ali já não bebia mais, graças a Deus. Ele estava com a latinha de cerveja assim na mão, e ele dava muita risada, irmão. Ele estava aparentemente muito feliz. Sabe aquela pessoa que gargalhada, e tomava aquela latinha gargalhada, eu passando de Kombi, olhando aquilo. Eu falei, Deus, vamos ver esse povo aqui. Ó. Lembrei do Egito. Falei, Deus, por que aquele homem está lá, não está nos teus caminhos, e está feliz daquele jeito, e eu estou desse jeito? Parece que quando eu estava lá eu era melhor, eu dava mais risada, eu era mais feliz. Eu fiz como esse povo aqui, olha, lá no Egito estava melhor. Sabe o que o Espírito Santo e o próprio Deus fez? Eu senti naquele momento, eu estava sozinho na Kombi, como se alguém estivesse sentado do meu lado, assim. Sabe quando você está assim, parece que se você olhar, você vê alguém do teu lado? Eu não tive coragem nem de olhar, porque não tinha ninguém. E eu senti uma presença muito maligna sentada naquele carro. E Deus falou assim para mim, o Espírito Santo, aquele que pegou no arado não olha mais para trás. E eu escutei aquela voz do meu lado, irmão. Falou muito claro, volta e eu te mato. Quando falou volta, eu te mato, eu comecei a orar, a repreender. Falei, Deus, me agarrei, como esse povo aqui, como igualzinho eles. Deus me salva, Deus entrou com providência, eu senti a presença de Jesus. E eu agradeci a Deus, falei, Deus, obrigado. E Satanás, eu tenho que te agradecer também, porque se você vai me matar, então eu não volto mesmo. É para lá, é para trás, eu não volto mesmo. Ele me fez uma ameaça, e aquela ameaça me fez aparentemente bem, porque eu percebi. Quando Jesus falou, quem pega no arado não olha para trás. E se voltar eu te mato, então eu não tenho volta.
para mim não tem volta. Então eu não fui diferente desse povo. Muitas vezes o Egito veio à minha memória. E quantas vezes o Egito vem na área financeira, na área emocional. Aí Satanás levanta com esse povo estranho no meio do seu povo. Ah, mas lá no mundo, o que tem de mais? Era tão bom. E é bom. Para a carne é bom mesmo. Porque a palavra de Deus fala em Gálatas, o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. Há uma luta espiritual, dia a dia. Essa carne, esse tabernáculo de carne, ele vai estar sempre pedindo as coisas terrenas. A Bíblia fala que o que veio do pó, o que foi feito do pó, ao pó voltará. Então a essência dessa carne é terrena. Então essa carne, ela vai pedir coisas da terra. Tudo que em relação a essa terra faz bem para essa carne, para esse tabernáculo. Mas agora nós temos que entender que esse tabernáculo de carne, ele é templo do Espírito Santo. Quem habita aqui agora é santo. Por mais que esse templo peça, por mais que esse templo lute, por mais que ele queira me obrigar a voltar no Egito, quem habita aqui é mais forte, é maior e vai sempre lutar, vai interceder com gemidos inexprimíveis para falar: não volta, não vai, não faça, porque a minha graça te basta. O teu destino é o céu, o meu destino é o céu. Nós somos de passagem. Se eu estou de passagem, o que pode me segurar aqui nessa terra, meu irmão? O que pode me prender aqui? O dinheiro, a fama? O que pode me segurar aqui? A fome, a peste? Não, nada. Nada pode me segurar aqui. Porque como nós cantamos agora no começo do culto, Maranata, vem Senhor Jesus, eu estou te esperando. Eu preciso voltar para minha casa. E o meu lar não é aqui. Meu lar é no céu. O apóstolo Paulo fala assim: eu tenho uma carreira, eu tenho uma meta, o céu. Mas eu vou passar por luta como esse povo passaram. Eu vou talvez murmurar como esse povo murmura. Você sabe que eu estou sem relógio, irmão. Pedi para minha esposa, dá um controle para mim, por favor. O relógio não está na parede hoje. Você sabe que a nossa luta aqui nessa terra, ela não é somente carnal, não é somente pelas coisas que queremos ou desejamos. Ela é muito mais espiritual do que carnal. Nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus, mas podemos ser conduzidos por outros espíritos que querem nos dominar e querem nos conduzir. Querem dominar nossa mente, querem colocar desejos que não agradam a Deus. Então, a nossa luta não é diferente da desse povo. E o nosso destino não é diferente do deles, porque eles tinham uma terra prometida. E nós temos uma terra prometida. Nós estamos na caminhada do deserto como eles. Agora, como estamos caminhando é que é a diferença. Nós estamos em círculo? Será que estamos andando como eles em círculo? Esperando a morte chegar, como falou Moisés? Mata-me, deixa eu morrer? Não, nós estamos atrás da vida e da vida eterna. O dia que o Senhor decidir que é o nosso fim aqui nessa terra, que findou, que acabou, ele tem que ser um dia de alegria, porque vai ser um dia de festa no céu. Acabou o sofrimento. Eu sei que é a coisa mais difícil que tem, irmãos, a gente lidar com a morte. É ou não é? É muito difícil lidar com a morte, com a perda, porque na verdade é a perda, não é nem morte, é perda. É quando se retira algo da gente bruscamente. A morte é isso. Ela vem bruscamente e tira algo. Ela muitas vezes não tira por etapa. Ela vai tirando, chegou, acabou, já era. Foi. Então, a morte ela é difícil de ser lidada. Mas quando nós entendemos a palavra de Deus, você sabe o que a palavra de Deus fala em relação à morte? Para aqueles que têm esperança. Presta atenção. Aqueles que têm esperança, sabe para onde vai, não pode ficar triste. Não é motivo de tristeza. Mas a gente chora, né? A gente sabe que isso é uma parte de Deus. E Deus conhece o nosso coração. Mas Ele fala, olha, se você tem esperança, não fique triste. Não fique triste. Mas para aqueles que se perdem, fala, aí sim, esse é motivo de tristeza. Quando a gente sabe que uma vida se perdeu, que alguém morreu, mas não teve tempo de ter Jesus. Então aí é motivo de tristeza. A Bíblia fala que Deus se entristece com isso. Agora, Deus fala que se alega com a morte dos seus santos. Tem santos aqui? Tem santos do Senhor aqui? Amém. Amém. Então, Deus se alegra com a sua morte, viu? Deus está esperando a sua morte. Se tem alguém que espera que você morra, é Deus. Que você vá para o céu. Se tem alguém que deseja a sua morte, é Deus. Fala, vou falar com as minhas palavras. Morre logo, filho, porque eu estou te esperando.
Vem logo para o reino, vem para casa. Sai desse mundo tenebroso e vem para casa. Amém? Glória a Deus. Então, vamos caminhar só mais um pouquinho, irmãos. Nós lemos o capítulo 20, o versículo 20. No versículo 21, e disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito, dar-lhes-ei carne e comerão o mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Olha bem, Moisés falou assim: Senhor, o Senhor falou que é para dar carne para esse povo. São mais de 600.000 homens, fora as mulheres e crianças. Aonde o Senhor vai arrumar carne? Olha Moisés questionando. Moisés já estava tão abatido e tão perturbado com a reclamação do povo, que ele já não estava nem prestando atenção de que era Deus que estava falando com ele. Moisés, esse povo vai comer carne. Qual seria a resposta de Moisés? Amém. É Deus que está falando, amém. São 600.000 homens, fora as crianças e mulheres, amém. Jesus não fez o milagre do pão ali com aquela multidão toda? Deus estava falando a mesma coisa. Moisés, eles vão comer carne. Aí Moisés fala: como que você vai matar quantas vacas, quantas ovelhas, vai pegar os peixes do mar tudo para dar para eles? Questionando a Deus. E aí Deus fala assim, esse versículo é um versículo que eu quero que você guarde no teu coração, como versículo chave para o dia de hoje, irmão. Porém, o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor, agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Já pensou Deus falando isso com você, meu irmão? Senhor, aquele negócio, aquele comércio que o Senhor mandou abrir lá. O Senhor, a minha família que o Senhor disse isso, o meu filho, enfim, Senhor, aquela situação que eu conversei com o Senhor. Será que o Senhor pode fazer isso por mim, Senhor? Será que o Senhor pode restaurar o meu lar? Será que o Senhor pode colocar aquele comércio lá no deserto, para frente, a dar fruto? Será que o meu filho vai sair das drogas, Senhor? Aí o Senhor disse para você hoje: seria, pois, as minhas mãos encurtadas, eu estou com os braços encolhidos, com as minhas mãos encolhidas, agora verás se a minha palavra acontecerá ou não. Hoje Deus te fala: creia, porque você verá que a palavra do Senhor, ela não mente. Se Deus falou, Ele cumpre. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Se Deus te disse que vai acontecer, pode preparar. Se Deus disse que vai chover, e você está vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, pode preparar a terra porque vai chover. Não é pelaquilo que você vê, não é pelaquilo que você está vivenciando, é pelaquilo que o Senhor está falando. Moisés falou: para sustentar esse povo, Deus, você tem que matar, sei lá quantas ovelhas, quantos bois, vai ter que pegar os peixes do mar todinho e trazer para esse povo, tanta gente que é. Fala: Moisés, você vai ver se a minha palavra vai se cumprir ou não. Moisés, você vai ver que aquilo que eu falei vai se cumprir. E saiu Moisés, no versículo 24, e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou-se 70 homens, os anciãos do povo, e os pôs à roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando o espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizavam, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome dele era Eudade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Meu irmão, Deus não somente entra com providência, Deus não somente promete e cumpre, Deus prepara, você não está sozinho. Deus preparou 70 homens para ajudar Moisés a conduzir aquele povo. Talvez na sua caminhada, na sua luta, você possa se sentir sozinho. Falar: Deus, parece que eu não sinto nem tua presença, Deus. Quantas vezes a gente se sente frio assim? Isso não é natural, não é normal, mas acontece. Às vezes não se sente, parece que Deus está, a gente ora, parece que a oração não bate nem na altura desse teto, irmão. Aí você fala: Deus, onde o Senhor está? Deus, parece que o Senhor não está me ouvindo, não está acontecendo nada. Aí Deus chega para você e fala: eu nunca te desamparei, eu nunca te deixei sozinho. E você vai ver se as minhas palavras não se cumprirão na tua vida. Mas existe o tempo de Deus, irmão. Deus não vai fazer nada para me perder, nada, nem para te perder. Eu sei que nós temos colocado quantos pedidos, quantas petições, quantas coisas temos colocado na presença de Deus. Até mesmo em relação à família, casamento, enfim,
comércio, o negócio, quantas coisas nós temos colocado na presença de Deus. Aí Deus falou para você: filho, a minha graça te basta, confia, creia, porque o tempo de Deus é o melhor tempo, irmão. Por exemplo, eu dei o exemplo da bicicleta, do carro, da moto. Será que se eu pedisse hoje para Deus, vou pedir algo assim, sabe, bem extrapolado, que eu nem quero, não tenho desejo, irmão. Deus, me dá uma Ferrari, tão bonita, uma Ferrari, eu acho bonito, mas não tenho vontade de ter, seriamente, eu estou falando tudo no meu coração, não tenho vontade de ter, nem que eu tivesse dinheiro hoje. Deus, me dá uma Ferrari, um carro bonito, e não é errado o teu desejo, irmão. Se você tem desejo, peça a Deus, só que depois, aguenta o IPVA, aguenta o peso do pneu, aguenta o peso do combustível, depois não vai jogar em cima de Deus, falar: olha Deus, a Ferrari que o Senhor me deu, eu não aguento nem pôr gasolina. Por isso, eu estou dando esse exemplo, porque não adianta eu pedir para Deus algo que depois eu vou reclamar, irmão. Eu não vou suportar. Ou talvez eu vá vender aquele veículo e seja aquilo o meu Deus, se torne o meu Deus com aquele carro, mesmo que eu tenha condições de mantê-lo, onde eu não vou deixar ninguém pisar nele, porque vai ter areia no pé, eu não vou deixar ninguém tocar nele, porque pode riscar, eu não vou deixar fazer isso ou aquilo. Eu lembro, irmão, que quando eu me converti, eu aprendi a tocar violão. Então aquilo para mim foi uma glória, eu aprendi uma semana a tocar violão. Falei: glória a Deus, que bom, comprei um violão. Falei: vou comprar um violão bom. Fui lá, pesquisei com quem me ensinou. Não, compra esse, assim, isso é bom. Fui lá e comprei aquele violão. Pronto, tenho um violão bom. E só eu mexia nele, é o meu violão. Se alguém pensasse, alguém emprestar, falou: não, pode quebrar, pode entortar, deixar no sol, fizer isso, fizer. Recebi um monte de recomendação de quem me ensinou, falou: não pode fazer assim. Falei: então ninguém toca, é meu. E aquele violão sempre fui eu que toquei, sempre eu peguei ele. Então eu tinha mais ou menos como um Deus. É o meu violão. E eu morava de caseiro. E um dia a filha da dona, que era uma mocinha, chegou e falou: ô Luiz, eu esqueci meu violão lá em São Paulo. E, irmão, é do mundo, pessoas não eram convertidas. Você não empresta teu violão para me tocar? Mexeu na ferida, meu irmão. Falei: o meu violão? Para um ímpio ainda tocar música do mundo? Me veio a boca falar: não vou emprestar. Mas era um povo que não conhecia Jesus, e aquilo lá eu percebi que aquilo estava sendo meu Deus. Eu estava idolatrando aquele violão. Eu, com o coração meio dolorido, não vou negar não, apertado, eu falei: leva, pode usar. Quase que pegando de volta assim, né? Sabe aquele leva, mas quase pegando de volta? Irmãos, ela usou aquele violão. Nós demos um bom testemunho para aquela família. Eles começaram a perguntar de Jesus, perguntaram como é que era uma vida de um cristão, como é que a gente fazia isso, como é que a gente fazia aquilo sendo cristão, como é que a gente evitava isso, evitava aquilo, e eles foram evangelizados, irmão. Será que eu tivesse fechado as portas, naquele dia eu falasse: olha, eu não empresto porque eu sou crente, e meu violão é só para cantar para Jesus, é meu violão, eu não gosto de emprestar. Será que nós teríamos tido a oportunidade de falar de Jesus para aquela família? Não. Então, a tua graça me basta, Senhor. O que é meu é seu. O que o Senhor der direção para fazer, eu vou fazer. Agora, eu preciso estar atento, eu preciso ouvir, eu preciso, como esse povo teve que ser chamado a atenção, assim como Moisés teve que falar com Deus: Deus, me ajuda, Deus me socorre. Que nessa manhã, esse versículo que nós lemos aqui, porém, no versículo 23, do 11 e 23, porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. E hoje a resposta de Deus para você, diante de tudo aquilo que você tem colocado diante de Deus, de tudo aquilo que você tem pedido para Deus, Deus está falando com você e comigo hoje: eu estou com as mãos encolhidas para não te favorecer? Eu estou com os braços cruzados para não fazer nada por você? Hoje verás se a minha palavra vai acontecer ou não na tua vida. Essa palavra, irmão, ministrada, ela não é ministrada, ela é ministrada assim pela boca do pastor Luiz, que é um vaso na mão de Deus. Mas essa palavra, ela é do Senhor, ela vem do trono de Deus. Quando Deus me usa para ministrar, ou usa qualquer discípulo, ministro dele, líder dele aqui nesse púlpito, nós somos ministrados também. Então hoje Deus fala para mim e para você: a minha palavra, essa palavra ministrada na minha e na tua vida, pois hoje vocês verão que a minha palavra vai acontecer na vida de vocês, ela vai ter efeito na vida de vocês. Porque se a palavra não fizer efeito, a palavra de Deus fala que ela vem como chuva,
Isaías fala, a palavra de Deus ela vem como chuva, ela rega a terra, ela vem para regar a terra e faz aquilo que agrada a Deus. Tanto ela pode produzir, como ela pode não produzir, mas ela vem e rega a terra. E eu vou falar mais para vocês, irmão, o sol de hoje bonito, lindo que está, olha, dá uma olhada, que dia lindo. Deus fez ele, não fez? Mas não é só para nós não, não é só para os filhos, fez para o ímpio também. O ímpio também aproveita desse sol. O dia lindo está para eles também. Mas existe uma diferença. Como você vê esse sol, como você agradece e se realmente a graça do Senhor te basta. Se esse dia ele é mais importante que Jesus, não, ele é feito por Jesus para você, mas não é mais importante do que Jesus. O que você tem, o que você possui, não é mais importante do que Jesus. Nem o teu chamado, nem o teu ministério pode ser mais importante do que Jesus, porque se Jesus não estiver acima de tudo, nem o nosso ministério, nem o nosso chamado vai ter valor, porque senão ele não é o rei, ele não é o Senhor. Amém? Glória a Deus.